No princípio, Deus criou os céus. Aqui em Gênesis fala assim, logo no primeiro capítulo de Gênesis, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou tanto os céus quanto a terra, tudo no princípio. E a terra tem os mesmos anos que o céu aonde Deus habita e o céu dos anjos. Que, ao continuar esse estudo, vamos chegar a uma conclusão. Porque nós temos que meditar no que está escrito, para podermos entender o que Deus quer transmitir através da sua palavra. Isso foi escrito há milênios atrás, dado por Moisés. Deus deu toda essa escritura a Moisés, lá no Monte Sinai. Moisés esteve 40 dias e 40 noites, sem comer, escrevendo tudo o que Deus lhe disse. E foi Deus que lhe disse isso. E Deus não falou nem a mais nem a menos. Deus falou para nós o que nós temos que saber. E o resto Ele nos revelaria a seu tempo, como faz nos dias de hoje. Para entendermos o que o Senhor Jesus, aqui o Deus Altíssimo, quem fala aqui é Deus. Uma outra coisa, para que você entenda todas as Escrituras, nós temos que ir atrás do que o próprio Deus falou. Aqui em Gênesis, essas primeiras palavras de Gênesis, primeiros capítulos, ninguém sabia o que se passou no passado, nem no princípio de toda a criação. Se não fosse o próprio Deus a dizer, a falar, a transmitir para Moisés. Ninguém. Há coisas que estão escritas aqui, só Deus sabia. Só Deus, o homem não tinha esse conhecimento. E Deus trouxe essa revelação a Moisés. E hoje, quando nós pegamos nessa revelação, que está escrita aqui já há milênios, nós temos que estar em espírito para poder entender o que Deus quis dizer. Porque esses primeiros 4 versículos do capítulo 1 de Gênesis dá para entender muita coisa. E é simples. E tira dúvidas até de cientistas, geólogos que existem por aí, que dizem que a Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. Talvez essa pesquisa esteja certa. E nós vamos ler para entender o porquê que eu digo que pode estar certa. Porque Deus tanto criou os céus lá em cima, quanto os céus aqui da terra. E esse primeiro versículo que Deus disse no princípio, criou Deus os céus e a terra, Deus fala aqui dos nossos céus, que é o céu que nós vemos o sol e o universo. Aqui Deus fala desse céu, que é o nosso céu, e a terra. Mas Deus criou tudo isso no princípio. Também quando, após ter criado o primeiro céu e o segundo céu. Só que Deus deixou para vir continuar e terminar a sua criação aqui na terra muito mais tarde. E isso levou, creio eu, segundo as pesquisas dos cientistas, porque eles procuram também esse entendimento. Porque, segundo as Escrituras, desde a criação de Adão, há 6.000 anos. E até o fim do mundo, não é? Ao passarmos a era do milênio, que são 1.000 anos, serão a volta de 7.000 anos ou 7.000 anos e meio. Está determinado o fim deste mundo. Passarão esse céu e essa terra. Mas na criação do princípio, Deus criou também a terra. Por isso, quando os cientistas fazem as suas pesquisas, dão por mais de 4 bilhões de anos a existência da Terra. Por quê? Porque Deus criou a Terra logo no princípio de toda a criação. Por isso é que ele diz no princípio.
Só que primeiro Deus criou o céu aonde ele habita, aonde ele se encontra, com todas as almas. Foram criados logo no princípio de toda a criação. Porque Deus primeiro criou as almas, pôs para criar um mundo para as almas. Mas deixou as almas lá em cima, todas adormecidas, sem saberem que existem. E nós vamos entender isso na continuação desse estudo, e só em Jó, no livro de Jó, que é o próprio Deus que fala, Deus revela isso. Por isso é que eu disse, você quer tirar alguma dúvida, busque meditar no que Deus Altíssimo falou em toda a Bíblia. E a outra coisa é tudo que o Senhor Jesus falou. Em toda a Bíblia, procure ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E você verá que as palavras do Senhor Jesus são coisas profundas. Revelam coisas antigas que os homens não sabem e tiram as dúvidas do ser humano. Que as pessoas têm muitas dúvidas interiores. Muita gente que não conhece a Deus tem muitas dúvidas. De onde é que eles vieram? Como é que eles nasceram? Nós não nascermos, nós não aparecemos de uma explosão, não é? Teve um arquiteto, teve um ser que criou, que lançou os fundamentos da terra. E ele mesmo que diz que ele é que lançou. Fala para Jó que ele lançou os fundamentos da terra. E deu uma grande explicação para Jó, porque Jó era ignorante. Jó falava de coisas que ele nem sabia e tampouco entendia. Por isso é que quando Deus veio no meio de uma tempestade, outras traduções dizem do redemoinho, Deus começa diretamente a questionar a Jó e a trazer a Jó perguntas que ele não poderia responder, porque ele não tinha o conhecimento para responder a essas perguntas que Deus lhe fazia. Mas Deus fazia perguntas simples, mas profundas, que até hoje cientistas não descobriram. E fez a Jó. Fez a Jó entender quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou os animais, deu o exemplo dos animais, de tudo mais. Está escrito no capítulo 38 de Jó. É só você ler 38 e 39, você entende o que Deus fez entender a Jó. Jó era um homem humilde, mas era ignorante ao conhecimento das coisas que o rodeava e falava de coisas que ele não sabia. E por isso é que Jó, quando Deus terminou de falar, ele não pôde responder a Deus. E pela segunda vez também não. Tudo isso, quando você lê, você vai entender. Mas aqui nesse princípio que Deus fala da criação dos céus, aqui em Gênesis é da criação desse céu que nós conhecemos, que nós vemos, e do universo que nós não vemos, mas que à noite nós sabemos que as estrelas estão lá, porque nós vemos as estrelas. Esses são os dois céus que Deus fala, os céus e a terra. Então Deus criou tanto esses céus e a terra logo no princípio. E depois começou a sua criação no primeiro céu e no segundo céu. Só que mais tarde Deus veio, é o que está escrito aqui no capítulo 2 do versículo 1 de Gênesis. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, mais tarde, Deus volta, já passado bilhões de anos, para fazer a terra. Porque estava sem forma e vazia. Digamos que a terra estava plana, como diz aqui, estava submersa e havia trevas, tanto por cima das águas como por baixo das águas. E o Espírito de Deus andava por sobre as águas. Não havia luz. Deus ainda não tinha criado a luz aonde? Aqui,
nesse céu, aqui nessa terra. Só havia trevas e água. Deus não fala aqui que Deus tinha criado as águas. Porque Deus aqui não fala que criou as águas. Mas quem criou as águas foi Deus. Deus também não diz quem criou aqui as trevas. Mas Deus diz, noutra parte que está escrito na Bíblia, que Ele tanto cria a luz quanto as trevas. Então, quem criou as águas e as trevas foi Deus. Mas não criou logo nesse momento que nós estamos a ler, que diz aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se o próprio Espírito de Deus andava sobre as águas, não havia luz. Mas quando Deus terminou tanto o primeiro céu e o segundo céu, ter criado todos os seres angelicais, tanto no primeiro céu quanto no segundo céu, então chegou a vez de Deus vir formar a terra, porque ela estava sem forma e vazia. E o Espírito do próprio Deus estava à espera. Por isso, ele pairava, ele andava sobre as águas, porque era o momento de vir e formar a terra. Quer dizer, a terra já lá existia porque Deus criou desde o princípio, no princípio de toda a criação, só que deixou para mais tarde. A terra era toda plana, havia águas por cima da terra até o topo. Então Deus vem e aqui no terceiro versículo de Gênesis, do capítulo 1, diz assim, e viu Deus, disse Deus no terceiro, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Se você parar para pensar um pouco, você verá. Se Deus já tinha criado o primeiro céu, o segundo céu, e o próprio Deus é a própria luz, o próprio Espírito Santo é a própria luz que andava sobre as águas, onde ele se encontrava, tudo se iluminava, era luz. Porque a luz vinha dele mesmo, e o próprio Deus é luz. Aonde ele se aproxima, se dissipam as trevas. Porque Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, e Deus viu que a luz era boa. Deus não sabia que a luz era boa? Mas essa luz que Deus cria nesse momento não é a luz do sol, porque o sol ainda não havia sido criado. Foi a luz que veio pelo poder da palavra de Deus. A luz que surgiu para alumiar a criação que Deus ia criar, que era a forma, o formato da terra. Então Deus começou a lançar os alicerces, como explica ali no livro de Jó. Então, antes de Deus começar toda a sua criação aqui na terra, Deus disse, haja luz. Ao haver luz, Deus começou a fazer separação das águas. E logo no versículo 6 diz assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então, por baixo do segundo céu dos anjos, até as profundezas da terra, só havia água. Não havia esse firmamento, o céu que nós vimos. Então, Deus, com a sua palavra, com o seu poder, houve essa separação das águas. As águas estavam até aqui, então Deus fez aqui no meio das águas uma separação que foi o céu. E desse céu, que é o primeiro céu que nós vimos, e depois as águas que estão por cima do céu, Deus fez o universo. Está escrito aqui. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas, debaixo do firmamento. E as águas sobre o firmamento. Pois, ao Deus criar esse céu que nós temos, as águas desceram para baixo. Por isso é que nós temos os mares. Mas
nesse firmamento ainda havia as águas por cima do firmamento. E essas águas por cima do firmamento, Deus veio a fazer o universo. Por isso é que Deus disse que no princípio criou os céus e a terra, que são esses dois céus, o céu que nós vemos e o universo, onde estão as estrelas e os planetas, que na verdade Deus não fala sobre planetas. E isso nem eu tenho certeza absoluta se existem. Eu sei de uma coisa, que nós estamos aqui no planeta Terra. Se existem outros planetas, isso eu não sei, mas que existem meteoros, grandes pedras, existe porque Deus falou lá em Jó. Deus nunca tocou no assunto de planetas. E nós podemos ver com os nossos olhos que nós não conseguimos ver planeta algum. Se a Lua é a menor que qualquer um planeta, nós conseguimos ver a Lua, ainda que seja pequena. Mas você consegue ver algum planeta? Porque esses planetas, supostamente pelos cientistas, são maiores que a Terra não sei quantas vezes. Mas nós não conseguimos ver nenhum dos planetas. Nunca ninguém conseguiu, a olho nu, ver planeta algum. Por isso, para mim, isso me traz dúvidas se verdadeiramente isso existe. Mas eu creio no que está escrito. Mas Deus disse que colocou que estrelas, a Lua e o Sol. É isso que existe. E existe também os meteoros, que existe porque fala aqui na Bíblia. E também Apocalipse, que esses meteoros um dia vão chocar contra a Terra. Que é uma grande pedra, não é? Que vai descer aqui na Terra e vai destruir tudo o que tiver para destruir ao seu redor. Mas continuando aqui sobre o firmamento que a Bíblia diz aqui é o céu. É o céu. E houve a separação das águas. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. O tempo que Deus levou tanto para criar os céus, a terra, o mar, todo o formato para criar o formato redondo da terra que nós sabemos, ninguém sabe quanto tempo durou. A gente sabe que demorou 7 dias toda a criação de Deus. Mas esse um dia, nós não sabemos quanto tempo é para Deus. Para nós sabemos que um dia é 24 horas, mas a Bíblia diz também que um dia para Deus pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser um dia. Por quê? Deus é que criou o tempo. E ter criado o tempo e o espaço, Deus tem o controle, o domínio do tempo e do espaço. Quando Ele veio criar a Terra, foi Deus que estendeu o espaço. Deus criou o tempo quando criou a luz, quando criou o dia. Porque não existia. Aqui fala, primeiro dia, haja luz. E fez separação entre a luz e os dias. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Então houve a criação do tempo. Aqui. Deus criou o tempo. E Deus tem controle do tempo. Porque Deus não vive no tempo. Deus vive na eternidade. Deus está fora do tempo. Isso é que nos mostra o porquê que Deus sabe o nosso amanhã. Porque Deus não está no tempo. Deus falou a Jó dos seus dias. Se nós formos ler agora lá em Jó, você poderá entender o que Deus falou. E claramente você entende que Deus criou todas as almas antes mesmo da criação desse planeta. Aqui diz em Jó, aqui para você entender, aqui no capítulo 38, quando Deus veio falar com Jó e questiona Jó sobre as coisas mais simples da criação, porque foi ele que criou. Jó não pôde responder. E Deus diz aqui assim, logo no capítulo 38 e versículo 4 de Jó, Deus diz assim: onde estavas tu? Quem? Jó. Quando eu lançava os fundamentos da terra. Diz-me se tens conhecimento, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é
que o sabes? Tudo isso são perguntas que Deus fez a Jó. Jó não pôde responder nenhuma, porque não tinha entendimento. Ou quem estendeu sobre ele o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Aqui mostra que a terra está sobre uma pedra angular, uma pedra principal. E essa pedra também representa o Senhor Jesus, que é a pedra angular que vive sendo rejeitada por toda a humanidade. Existe um fundamento por baixo da terra. E a terra está suspensa. E ninguém sabe como, mas está suspensa sobre uma pedra angular, uma pedra principal. Porque foi Deus que lançou esse fundamento, porque Ele é Deus. E logo, no versículo 21, porque é longa essa conversa com Jó, por causa da ignorância de Jó. Jó pensava que sabia muitas coisas, mas ele falava muita coisa que ele não sabia, não entendia. Ele mesmo também reconhece. E assim também acontece conosco. Quantas coisas que a gente fala sem ter verdadeiramente o conhecimento. E quando a gente vem a saber da verdade sobre aquele assunto que nós teimamos saber, vemos o quanto fomos ignorantes sobre aquele assunto. Até nos sentimos envergonhados. Deus falou isso, claro, Jó se sentiu envergonhado porque ele não tinha palavras para responder. Deus veio com grandes revelações que ninguém sabia, para mostrar a Jó a sua ignorância. E logo no versículo 21 do capítulo 38 de Jó diz assim, tudo no mesmo capítulo: tu sabes, porque nesse tempo eras nascido. Quer dizer, quando Deus lançou os fundamentos da terra, Jó já existia. Mas Jó existia onde? E Deus disse assim, porque é grande o número dos teus dias. Jó já existia, como Deus disse a Jeremias, não é? Eu te vi antes do ventre da tua mãe. Antes da fundação do mundo, todas as almas foram criadas. Antes da fundação, antes de Deus vir e falar aqui em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já tinha criado todas as almas. E Jó já lá estava, porque Deus também viu a Jó. Por isso é que Deus disse aqui para Jó, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido. Deus não perguntou a Jó, porventura tu eras nascido neste tempo, não. Deus afirma. É uma exclamação de Deus, tu eras nascido. Não foi uma pergunta para Jó. Jó já existia, ele é que não sabia. Como nós já existíamos antes da fundação deste mundo, e nós não sabíamos. E nós viemos à existência e nós estamos aqui. E muita gente procura saber o porquê da sua existência, porquê se encontra nesse mundo. A pessoa não pediu para ver esse mundo, mas chegou a hora de ele ver esse mundo porque Deus assim determinou. Deus é que determinou. Você não pediu para vir ao mundo, mas você veio. Então, quem deu essa graça, essa vida, você foi Deus. E a sua alma, ela é eterna, porque já existia antes do tempo, já existia na eternidade. Se a Terra, segundo os estudiosos, os geólogos, os cientistas, tem mais de 4 bilhões e meio de anos, 4,3 bilhões de anos, a sua alma é muito mais antiga do que a própria Terra. Porque Deus criou tudo no princípio. E estava tudo, todas as almas estão, os que ainda estão no primeiro céu, vão ter que nascer. Nós não pedimos para nascer, mas nós viemos à existência porque Deus nos criou para a sua honra, para a sua glória, para a sua grandeza, porque ela é grande. Deus criou as almas. A diferença que Deus criou primeiro todas as almas para depois vir criar os espíritos, os anjos, que Deus criou no segundo céu.
Depois de Deus ter criado tudo no segundo céu, os seres celestiais, é que Deus veio formar a terra que já tinha criado no princípio e deixou para trás. Por isso que Deus falou a Jó, aqui no capítulo 21, do versículo 21 do capítulo 38 de Jó. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus fez uma pergunta para Jó. Jó não pôde responder, mas Jó já existia. Porque a Bíblia, ele nos ensina e afirma e confirma que todas as almas já existiam antes da formação do mundo. E ninguém pode dizer que eu inventei aqui uma história, porque isso está escrito. Tudo que eu falo está escrito, eu mostro. Está escrito. E o Senhor Jesus confirma, porque está escrito. A palavra de Deus, ela não choca. Nem os pensamentos do Espírito. Ela não choca. Ela mesmo se junta. Se encaixa. Porque ela vem do Espírito. Porque se ela não encaixar, alguma coisa está errada. E quando ela não encaixa, eu não venho aqui pregar o Evangelho sobre uma suposição. Tem que haver um entendimento. Tem que haver o discernimento do Espírito para entender o que diz a palavra de Deus. E quando ela encaixa, pronto. Deus nos dá a direção. E essa é a direção. Se você ler aqui o capítulo de Jó por completo, Deus dá as maiores dicas de toda a construção da terra, do fundamento da terra. Coisas que os homens não sabiam, nem tinham conhecimento. Trouxe a Jó. Jó foi o primeiro homem a saber dessas coisas. Com certeza Jó passou para outros. E até hoje, um exemplo, por não crerem na palavra de Deus, cientistas buscam informações e o porquê, fazem estudos e mais estudos. Talvez esse estudo que eles fizeram da Terra, que são os geólogos que fazem a contagem do tempo da existência da Terra, de mais de 4 bilhões de anos, seja verdade, porque Deus fala que criou os céus e a Terra no princípio. Mas depois de terminar a sua criação no segundo céu, começou o quê? A construção, a lançar os alicerces da terra. E o Espírito de Deus andava por sobre as águas, porque ainda não tinha começado a formação da terra. Ela estava sem forma e vazia, quer dizer, ela era plana e a água cobria a terra. A parte seca que Deus falou, se formos ler aqui em Gênesis, fala logo que Deus diz, fez, pois, Deus o firmamento e a terra. Deus, o firmamento, entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim fez. E chamou a Deus firmamento céus. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Quer dizer, Deus já tinha criado a terra desde o princípio, mas ela estava submersa. E pelo poder da palavra de Deus, a terra surgiu à superfície, veio à superfície. E aquelas águas que cobriam a terra, passaram para cima, porque Deus fez uma separação, que veio o surgimento do firmamento. Umas águas ficaram por baixo do firmamento, desse céu que nós vemos, e as outras águas ficaram por cima do céu que nós vemos, que é o universo. Quer dizer, todo o universo é água. Deus, a única coisa, transformou a água que é líquido em gasoso. Por isso é que você entende que se deu o dilúvio. De onde é que viria tanta água? Veio do universo. As comportas do céu se abriram. E isso também fala lá no livro de Jó. Dessas comportas em forma de grandes vasos que foram derramadas no grande dilúvio sobre a terra por 40 dias e 40 noites e encheu a terra. Como poderá se explicar o enchimento da terra em 40 dias e 40 noites? Ainda que chova todos os dias chuva, água, chuva, sem parar, com toda a força, em 40 dias jamais encheria toda a terra.
Por isso que Deus abriu as comportas do céu. E lá em cima, não só as águas estão transformadas no estado gasoso, como estão também no estado sólido, guardadas para o dia da angústia. Está escrito lá em livro de Jó, lê 38. Para os dias de guerra, estão reservados para que, quando vier a tribulação, grande tribulação, muitos vão ver. O mundo vai ter uma frieza dessa neve que vai cair, do granizo que vai cair, por causa do que está escrito, do que Deus disse. Esse gelo, esse granito que virá sobre a terra, está guardada lá em cima, nos céus. E vai vir de tal modo que nunca aconteceu em toda a história humana. Isso está escrito lá em Jó 38 também. Basta lermos lá e meditarmos para entender o que Deus quis falar. Quem abriu está aqui assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acaso, Deus fala aqui em 38, 22, acaso entrastes nos depósitos da neve? A neve que está guardada ali por cima desse nosso céu. Está entre as nuvens. Deus sabe, nós não vimos. E viste os tesouros da saraiva que eu tenho retido até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Após o arrebatamento, essas coisas vão acontecer. O tempo da angústia. E nós estamos chegando o tempo da angústia. Porque o Senhor Jesus disse que antes da sua volta haveria tempos de angústia. E nós não essa carga de neve que vai vir, de gelo sobre a terra, que vai cair do céu, essa neve, esse granizo, sabe-se lá o que mais, pedras de gelo, vai acontecer após o arrebatamento. Porque o Senhor Jesus virá no inverno. A Bíblia, até o Senhor Jesus disse, orai para que o Senhor não venha no inverno. Está escrito, quem leu a palavra de Deus sabe que está escrito. Está escrito mais do que uma vez. Orai para que Jesus não venha no inverno. O arrebatamento não seja no inverno. Porque nesse dia de inverno, imagine isso acontecer nesse dia do arrebatamento. Cair pedras de gelo do céu. Inundar a terra de gelo. As mortes que não vão acontecer. Os acidentes que não vão acontecer. Porque o Senhor Jesus vai vir de noite. Ele não vai vir de dia. Vai vir de noite. E vai vir no dia de inverno. E um grande terremoto se dará nesse dia, é o que está escrito. E nós já estamos a viver o princípio das dores, da angústia. Está próximo a vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento está mais próximo do que alguém possa imaginar. Os demônios sabem disso, estão preparados para isso. Estão preparados para isso. Por que é que vêm os anjos, juntamente com o nosso Senhor Jesus, todos os anjos, para vir buscar a igreja do Senhor Jesus? Ao som da trombeta, ver ao Senhor Jesus, os anjos vão descer. Para quê? Para levar as almas. Essa minha alma aqui, na volta do Senhor, sairá automaticamente. E os anjos vão estar ali para pegar a alma e levar. E os demônios vão estar aí. Sabendo disso, ele sabe que isso vai ser num piscar de olhos. Mas eles estão atentos para ver se conseguem sacar alguma alma. Mas vai ser num piscar de olhos. Não vai dar tempo nem para o diabo reagir. Porque está escrito num piscar de olhos. Vai ser algo tão automático. Pela ordem do Deus Altíssimo, ao som da trombeta, os anjos vão descer aonde estiver a igreja do Senhor Jesus, onde estiver qualquer alma que pertence ao Senhor Jesus. Os anjos vão lá estar. Todos eles, simultaneamente, por causa do poder do Deus Altíssimo. Aqueles que pertencem a Deus, o diabo não tem hipótese. Porque a alma vai sair automaticamente do corpo dessa, por ordem
do nosso Senhor Jesus. Todas as almas vão sair do corpo. Todas as almas vão sair do corpo. E os anjos vão pegar as almas e vão subir. E ao subirem nos céus, como disse Paulo, nós seremos transformados. Teremos um corpo incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, Deus é extraordinário em toda a sua palavra. Os salvos, quando forem arrebatados, eles serão transformados, com um corpo adaptado ao reino dos céus. Esse corpo, essa imagem, já era. Essa imagem dos nossos pais, daqui deste mundo físico. A sua alma sairá e será transformada, receberá um novo corpo. Assim também como os demônios, quando foram expulsos, ao caírem nos ares, eles foram transformados em monstro. Porque aquele corpo de glória que eles tinham, foram transformados num corpo monstruoso. E foram-lhes arrancadas as asas. Foram transformados em animais horríveis, que são monstros. Mas eles não eram assim. E assim como nós, quando a nossa alma sair, nós seremos levados pelos céus, seremos transformados nos céus. E vamos receber um corpo de glória, um corpo extraordinário, um corpo incorruptível. Incorruptível, para poder viver no reino dos céus. Mas aqueles que foram salvos, os que irão ser salvos depois da grande tribulação, eles vão morrer por causa do Senhor Jesus e estarão no céu, mas não serão transformados, porque a Bíblia diz que as almas estarão debaixo do altar e vão ter que esperar completar o número de todos aqueles que creem que irão morrer por causa do Senhor Jesus. E lá em cima vão receber umas vestimentas brancas. Então mostra que eles não foram o quê? Ainda glorificados, não foram transformados, porque ainda não completaram o número dos seus irmãos que vão ser mortos pelo anticristo. Depois disso é que serão transformados. Mas nós, os salvos, todos que morreram salvos, todos que vão morrer salvos, que morrem hoje nos ares, nós seremos transformados. Receberemos automaticamente o corpo glorificado e entramos juntamente com os anjos que nos levam para o reino dos céus. Por isso que o Senhor Jesus disse aquele ladrão na cruz, ainda hoje comigo estarás no paraíso. Ele creu e ele teve que entrar, ele teve que ser transformado. Mas isso não quer dizer que acontece com todos, porque muitos outros, há uma parte dos salvos que vão ficar adormecidos. Vão ficar adormecidos. Os que morrem hoje antes da grande tribulação, esses que estarão debaixo do altar, estarão lá porque é uma outra era. É uma outra era. Eles não vão ficar adormecidos. E ao som da trombeta, como disse Paulo, está escrito também na Bíblia, vão ressuscitar aqueles que morreram salvos e vão ser transformados. E há os que dormem, porque estão salvos. Mas isso não acontece conosco, nós que cremos no Senhor Jesus e andamos, nós morremos, subimos para o céu diretamente e somos transformados. Essas pessoas, há muita gente neste mundo que morre, não é? Nos últimos momentos da sua vida, aceita o Senhor Jesus, é a única maneira de serem salvos. Esses não serão transformados automaticamente, mas vão ficar adormecidos. Por isso que a Bíblia fala os que ficam adormecidos, os que serão transformados. Para que você entenda, para que não lhe pareça uma grande confusão. Há muita gente que vai morrer e vai ser salva. Por isso é que existem muitos tronos. Moisés vai julgar o povo judeu. Eu creio que a maioria, se ficarem os que estão adormecidos, com certeza todos vão ser salvos, mas vão ser julgados para poder receber o galardão segundo a sua crença no Deus Altíssimo. Todos os que ficarem adormecidos estão salvos, mas eles não são salvos como nós, que cremos no Senhor Jesus. Por isso é que existem muitos tronos que vão julgar, porque aqueles que estão condenados, eles vão diretamente para o inferno, já estão condenados. Só vão sair de lá e o Senhor Jesus vai dizer para eles, todos que estiverem à minha esquerda,
Afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Para o lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e seus anjos. Vai ser um julgamento extraordinário, com poder. Nesse dia, muitos vão saber quem é o Senhor Jesus. As pessoas têm tido o Senhor Jesus como um Deus fraco, um Deus que não se manifesta, um Deus que não faz nada, que está adormecido. Brinca. Nesse dia verão, mas nesse dia é tarde demais. Aqueles que vão estar aí, vão ser arrancados do inferno, verão. Mas a Deus não verão. Só verão a Deus os salvos. Os salvos. Mesmo aqueles que forem tirados do inferno, que estarão diante do Senhor Jesus para serem julgados, não verão a Deus. Nunca mais. Nunca viram e nunca virão. Nem os demônios nunca mais viram. Viram a Deus quando estavam no céu. Até os dias de hoje nunca mais viram a Deus e nunca mais verão. Até serem lançados para o lago de fogo e enxofre. Porque o inferno que está debaixo da terra, até Jó, até Deus revelou o inferno para Jó, talvez não tenha entendido e entendeu, não sei, será transportado para o lago de fogo e enxofre. Será. Todos aqueles que morrerem sem o Senhor Jesus serão condenados. Não vai nessa conversa que a pessoa pode ser salva sem o Senhor Jesus. Haverá julgamentos e julgamentos. Por isso que existem 24 tronos para julgarem todas as nações, porque Deus é justo. Pessoas que nasceram e nunca tiveram conhecimento do Senhor Jesus. E foram pessoas justas, pessoas boas. Como é que poderão ser salvos? Se morrerem, Deus sabe que essa alma vai estar salva, então essa alma vai ficar adormecida. E vai ser ressuscitado ao som da trombeta. E vai ser julgado. Mas os salvos já não podem ser julgados porque já estão salvos. Passaram da vida para a vida, da morte para a vida. É Jesus que nos ressuscita e nos transforma. Ele é a ressurreição e a vida. É o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não ressuscitar uma pessoa, essa pessoa não ressuscita. Ele é a ressurreição e a vida. Não pense que há salvação fora do nosso Senhor Jesus. Não existe Deus além do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Não existe. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E não pense que o Senhor Jesus não tem poder. Tem poder mais do que você possa imaginar. E basta ler o que está escrito em Apocalipse. A aparência do Senhor Jesus. O poder do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus tem poder para criar juntamente com o Deus Altíssimo e o Senhor Espírito Santo, a nós, ser humano, imagina o poder que ele não tem. Só um Deus tem poder. Se ele é um Deus, ele tem poder. Só o Pai é absoluto, mas o Senhor Jesus também é. Porque Deus deu-lhe todo o poder, tanto no céu quanto na terra e debaixo da terra. Pense nisso. Pense nisso. Pense no Senhor Jesus e no Altíssimo. E não se esqueça que por enquanto o Espírito Santo está na terra. Busque-o e você terá o conhecimento do nosso Senhor Jesus e do Altíssimo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.